o mundo está pegando fogo com essa questão do Oriente Médio aí, tá? Todo mundo sabe, há uma certa histeria na imprensa e eu não acho positivo combinar análise com histeria, são coisas impossíveis. Então, para isso, eu trouxe o professor Ricardo Cabral, do conceituado site, canal História Militar Debate, os links estão aqui na descrição, para ele dar a visão dele, porque eu confio na visão do Ricardo, eu sei que ele é uma pessoa, uma visão bastante assertiva das coisas, não se rende a histerias, torcidas e outras mazelas tristes que acometem o pobre noticiário militar e geopolítico das redes sociais Brasil mundo afora. Então, professor Ricardo, seja bem-vindo a bordo aqui. Como sempre, a casa já é sua. Você já entra na geladeira, já pega uma cerveja aqui. Como é que está a situação em Israel? Como é que vocês estão vendo aí no História Militar Debate? Primeiro, agradecer o convite, Robson. É sempre um prazer guarnecer postos de batalha, né, nessa nau capitânia, né, aqui do Arte da Guerra. É sempre importante isso, né? Vamos tentar colocar, primeiro de tudo, né, uma questão que é importante, porque nós estamos vendo uma dicotomia na mídia, né? Nós temos o Hamas terrorista, né, o Hamas, grupo que está assassinando, e temos o Hamas, que é defensor da liberdade, e o Hamas defensor, né, que luta contra a opressão israelense. Eu diria que os dois lados estão certos, né? Você tem, né, Israel toma providências, comete crimes, né, contra a humanidade, contra a população israelense, contra a população palestina, mantém eles em condições que eles mesmos criticaram e sofreram no passado, né, fazem uma repressão extremamente violenta, os postos de controle são discricionários, discriminatórios, né, eles não respeitam a individualidade e tem os problemas particulares de gestão, né, dessa região. Na faixa de Gaza, né, tudo isso alimenta ressentimentos. Esses ressentimentos, a postura de Israel de intransigência, de tentar um controle maior a fim de todas as formas, controlar a violência do Hamas, por outro lado, leva, né, a uma exacerbação, né, da discriminação. Esse é um primeiro ponto, né? Nesse filme aí não tem mocinho, né? Todos os dois têm muita culpa. E o governo Benjamin Netanyahu, né, ele é especialmente culpado, né, em outros governos, nesse nem tanto, ele está, por incrível que pareça, até tentando acordos com a Arábia Saudita e outros estados, né, devido à sua fragilidade da sua posição interna. Por causa disso, ele está buscando, né, melhorar as condições, mas a sua própria base o impede de fazer concessões, mínimas que sejam. A base, né, do partido do Likud não permite que ele faça muitas concessões para abrir um diálogo construtivo, né, na direção de dois estados. Isso, eventualmente, é o que está acontecendo. No momento seguinte, né, e aí a gente tem essa questão de Gaza, né, que é um grande campo, eu não diria um campo de concentração, mas é um grande campo de contenção, onde as condições são mantidas no mínimo, né, no mínimo da sobrevivência. Israel, né, controla o fornecimento de água, energia elétrica, suprimentos, e isso é uma condição degradante, isso é humilhante, né, e que, por sua vez, alimenta, né, os radicalismos. Por outro lado, esses grupos, né, eles se alimentam disso também, porque é a partir do que eles conseguem, através de doações dos vários estados árabes, da comunidade árabe do mundo, que consegue dar um apoio, um suporte de vida melhor para a população local. Então, nós temos que ver que os dois lados têm muito erro, né? E, recentemente, Israel tem apertado as condições em Jerusalém. Em Jerusalém, o problema é sério, né? Quem já foi lá, os colegas que já foram, as pessoas que visitam, sabe que as comunidades cristã, judaica e muçulmana vivem em atrito permanente.
vivem de acordos que muitas das vezes foram feitos lá na Idade Média e que às vezes é difícil de sustentar. Então, a instabilidade lá, né, tem repercussão em todo o mundo árabe. E, recentemente, Israel tem adotado medidas de controle mais efetivo, visando segurança. Só que isso exacerba o conflito, quando não é feito de maneira acordada, e sim imposta, né, principalmente aos muçulmanos, né, já que os cristãos, ainda que sofram alguns problemas de discriminação com relação à comunidade, etc., eles sofrem muito menos, têm muito menos problemas e trabalho que os islâmicos, né? A comunidade muçulmana. Esse é um grande problema. Só para a gente dar esse pano, né? Mostrar que a coisa não é simples. A reação do Hamas tem fundamento. O ataque do Hamas tem um fundamento, tem base popular e tem planejamento. É isso que a gente vai vendo aqui à medida que a gente vai seguindo. Ô, Ricardo, uma coisa engraçada, eu costumo temperar sempre as lives com uma dose de humor, né? Você falou aí o pessoal que vê o Hamas como terrorista e o pessoal que vê Israel como opressor, né? Mas a gente... E aí tem no meio a nossa comunidade que faz a análise disso e que leva a pedrada dos dois lados. É realmente muito triste isso, essa torcida, né? O pessoal não consegue entender que para você fazer uma análise, você tem que mostrar tudo. Eu falo sempre isso. Uma análise, ela precisa levar tudo, todos os lados, todas as vertentes, a história, né, as condições materiais, o momento político, tudo isso tem que ser levado em consideração, gente. Então, o pessoal que torce, eu sinto muito. A pior forma de você analisar um conflito militar é com base na torcida. Você tem que ter uma visão analítica das coisas, que é isso que nós procuramos trazer aqui para vocês. Deixa eu só dar um recado aqui, aí eu já vou te passar uma pergunta aqui. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa live está sendo transmitida simultaneamente com o canal História Militar em Debate, tá? E então eu solicitaria para vocês que se inscrevessem e dessem o like nos dois canais, isso é muito importante. O like é a ferramenta do YouTube, não adianta a gente brigar com isso daí, é a ferramenta do YouTube, é assim que ele avalia o que está indo bem e o que não está. É a métrica dele, não adianta a gente brigar com isso daí. Então, o que eu peço para vocês é exatamente isso. Vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos se inscrever nos canais, deixar os comentários, colocar nos grupos de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, entendeu? De Telegram, tudo isso que você já conhece aí. No Twitter, no Instagram, eu falo sempre, pessoal, bota ali no alarme do teu celular, bota ali como é que chama? O alarmezinho das 8 horas. Sabe que todo dia tem 8 horas do Arte da Guerra. Então bota no alarmezinho de vocês aí, tá? Para não perder as lives. Ricardo, eu queria saber o seguinte. Como é que você está vendo a posição dos Estados Unidos aqui? Porque está uma coisa meio... Nós ainda estamos vivendo um pouco da névoa dos acontecimentos, né? Mas parece que a Marinha Americana está deslocando belonaves para a região, e qualquer coisa assim. Como é que você está vendo, no geral, não só isso, né? Mas o posicionamento dos Estados Unidos, que é sempre o fiel da balança para esses conflitos internacionais. Qual é a tua visão disso? A minha análise geopolítica sobre isso, por exemplo, os Estados Unidos são um dos grandes perdedores, né? Eles, aliás, na minha opinião, eles perderam o time, perderam a mão no Oriente Médio desde o governo Obama, né? Do Obama para cá, eles não conseguem uma forma de diálogo, né? Eles não conseguem concatenar as ações, principalmente com seus principais aliados, né? Egito, Arábia Saudita, Jordânia, aquelas monarquias do Golfo. Eles não conseguem mais coordenar, devido à turbulência vamos dizer assim, do mainstream, né? do grosso, né? Da elite norte-americana, que perdeu o consenso. Isso me dá a impressão, Farinato, que eles perderam o consenso de como lidar com o problema, né? Havia uma pressão de pressionar Israel para concessões pontuais para se conseguir um grande acordo. E você teve uma pressão muito grande do Obama, que não deu em nada, e depois entra o Trump e diz que não é nada disso, e agora vem o Biden, e que é errático nas suas posições, e a gente não consegue ver uma direção. E isso se estende aos aliados ocidentais, porque ninguém mais tem influência
junto a esses países do que os próprios Estados Unidos. Nem a Inglaterra, nem a França, nem a Alemanha, nem ninguém. Então, isso é uma questão. A segunda questão é que o Carlos está colocando, né? Os Estados Unidos, eles têm, no momento, pouquíssimos recursos, né, para um apoio mais, vamos dizer assim, mais incisivo a Israel, tendo em vista o que eles já gastaram na Ucrânia. Biden está pedindo 100 bilhões, né? Hoje pediu, insistiu de novo. Não tem essa grana no orçamento. Não cabe, não tem nem como crédito extra. Eles têm que resolver o problema do orçamento do ano que vem, e esse ano eles têm que fechar o ano. O ano fecha, né, daqui a pouco, o ano administrativo. E aí o que nós estamos vendo? Né? Nós estamos vendo retórica, muito discurso, e eu não acredito de pouca ação. Por quê? Você deslocar... A gente sabe, né? Pô, você é de Marinha, eu estudo Marinha, e a gente sabe que quando desloca um porta-aviões, você desloca, na verdade, está falando de uma força-tarefa, que pode ser enorme, né? E que você, às vezes, não precisa deslocar tudo, mas você precisa fazer mostrar a bandeira, fazer uma operação presença, para que você possa deslocar recursos, ainda mais estando ali Israel no Mediterrâneo, com bases americanas em tudo quanto é lado, e que você pode apoiar, não digo em força, mas em recurso. E aí é que eu me coloco. Quais recursos? Quais recursos os americanos têm disponíveis, além daqueles de autodefesa? Porque se nós formos ver, né, eles não têm 155 para fornecer, eles não têm míssil. O Atacams que o Biden prometeu vai ser um número bem reduzido. O HIMARS, né, eles estão selecionando o tipo de míssil que eles vão enviar. Quem seleciona é porque não tem muita quantidade. E aí vai outras coisas. E nós temos que ver, né, a postura que, na minha opinião, já disse, é errática, é errada, né, do Biden. E porque, tradicionalmente, colegas, né, tradicionalmente, os Estados Unidos, o que é que faz? Ele vai buscar os seus interlocutores. Né? Ele tem interlocução com quem? Com os jordanianos, com os sauditas, com os egípcios. Esses três, né, vão ali sempre negociar com os grupos mais radicais do lado dos palestinos. O Hamas, né, a Jihad, o Hezbollah, e normalmente são bem-sucedidos. Eles conseguem, né, a partir de concessões pontuais de Israel, fazerem bons acordos. Nesse momento, está extremamente difícil. Por quê? Porque essa administração bombardeou vários dos seus aliados. Não podemos esquecer que eles estão... Washington está às turras, né, com Riad desde o ano passado. Né? Há desencontro. Né? Os encontros de alto nível praticamente cessaram. Você vê, eles largaram, né, os sauditas com Houthis, né, e os Houthis impuseram uma derrota aos sauditas, e os sauditas tiveram que entrar num acordo por falta de apoio norte-americano. A resposta veio quando os sauditas se aproximam da China e da Rússia, que, do meu ponto de vista, tem um papel a desempenhar nessa história. É que, infelizmente, Israel, ainda que tenha boas relações com a Rússia, está distante da China. Mas eu acredito que, em breve, Israel vai usar os seus canais diplomáticos, né, as suas boas relações, né, pontuais, claro, com a Rússia, para tentar melhorar as condições. Porque, neste momento, Israel está numa posição extremamente difícil. Do ponto de vista militar, está extremamente difícil. Ô, Ricardo, deixa eu só mostrar o livro aqui que a gente está usando de referência hoje. Primeiro, quero mandar um grande abraço para todo mundo que está assistindo os dois canais aqui. É bacana, tá? É muito importante. Aí, nós estamos com quase 2.000 pessoas no Artaguê. Já tem 200 pessoas lá no História Militar Debate. Então, o pessoal está atento nos dois canais. Isso é muito legal. Eu penso da seguinte forma. A nossa comunidade, gente, eu nunca falo só no Artaguê, eu falo sempre comunidade. Eu acho muito importante isso. A comunidade ela está transformando o pensamento militar e geopolítico do Brasil. Tá? A gente está matando o pior vício que pode ter numa análise, que é torcida. A gente começa a detonar isso daí
e trabalhar mais com fatos. Eu acho isso muito legal. Só um minutinho, quero só mostrar o livro aqui para o pessoal e a gente volta para a tua intervenção aqui. Pessoal, o livro que eu estou indicando hoje, esse aqui, Ramais, tá? Um guia para iniciantes, tem na lista de desejos, está fixado aqui no alto do nosso vídeo. E esse outro aqui também tem vendido muito, é o Filho do Ramais, tá? É a história de um garoto, né? Que ele entra pro Ramais, depois ele deserta, é uma série de coisas aqui interessantes, tá? Esse aqui também, Na Pele de um Jihadista, só que esse aqui já é sobre o Estado Islâmico, tá? Esta aqui é sobre o Iraque, porque você mata Zaid. E esse aqui, Armadilha em Gaza. E nós temos também os livros do professor Legene Mihan, que esteve ontem aqui no canal Arte da Guerra. A gente deixou os livros dele na lista de desejos da Amazon. Pessoal, vale a pena ler. Eu falo sempre a vocês, vale a pena ler, abre a cabeça de vocês. Essa é que é a verdade. Ler é uma aventura transformadora, maravilhosa, que vai descortinar todo mundo novo para vocês. Então, vamos dar o like nos dois canais, vamos seguir o Arte da Guerra, seguir o História Militar em Debate, seguir o blog também do História Militar em Debate